Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra do Easy Espiritualidade, aqui trazendo para vocês Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada, conhecimento acerca do Absoluto, capítulo 7. E hoje nós vamos compartilhar juntos o verso 29, para dar continuidade ao estudo do Bhagavad Gita. Acredito que vocês estejam ouvindo, né? Alguns de vocês, pois, como eu sempre repito e digo, eu estou aqui fazendo serviço devocional para Deus. Eu estou aqui compartilhando com vocês esse lindo verso, esses lindos versos do Bhagavad Gita, para que a alma, ela evolua, ela expanda a sua consciência, ela abra o leque de opções de vida para que a gente possa expandir nossos conhecimentos e assim a alma ela pode mudar de energia, mudar de degrau e ela ir cada dia mais indo nessa direção, mais e mais e mais, em busca do absoluto, do conhecimento do absoluto, de entender o absoluto. Então, preste minhas reverências a Deus, a Suprema Personalidade de Deus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 29. Pessoas inteligentes que buscam libertar-se da velhice e da morte, refugiam-se em mim, prestando serviço devocional. Elas de fato são Brahman, porque conhecem inteiramente tudo sobre as atividades transcendentais. Então aqui Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ele fala das pessoas inteligentes, né, que buscam libertar-se da velhice. Isso é um sentido um pouco mais aprofundado, no sentido de que quando a gente atinge certo grau de evolução, a gente não precisa mais renascer nesse planeta Terra, cheio de doença, pobreza e conflito, né? E aí buscam prestar serviço devocional, porque com essa prática de serviço devocional, nós vamos evoluindo, nós vamos abrindo, expandindo a nossa consciência, como já foi dito, e assim a gente vai se tornando Brahman. Significa Brahman, é uma qualificação de Deus, né? Nós também somos Brahman, ou seja, nós temos a luz de Deus, porque nós somos centelhas divinas, somos parte do Supremo, somos partes integrantes do Supremo, somos a 100ª milionésima parte da ponta de um fio de cabelo. Isso seja o tamanho da alma, que já foi estudada aqui no Bhagavad Gita, né? Anteriormente já se estudou na introdução do Bhagavad Gita sobre esse tema, né? Por isso que chama-se centelha divina, né? Então, as centelhas divinas são Brahman, elas são uma parte do Supremo, né? E assim elas vão conhecendo sobre os segredos de prestar serviço devocional, né? Aqui no significado de Srila Prabhupada, já é Srila Prabhupada, eternas glórias a quem escreveu todas as escrituras sagradas da consciência de Krishna. Então ele fala aqui, Prabhupada, nascimento, morte, velhice e doenças afetam este corpo material, não é verdade? Mas não o corpo espiritual. Então aí eis a grande diferença, né? O corpo espiritual não está sujeito a nascimento, morte, velhice e doença. Como é bom saber, né, que nós não somos o corpo e que nós somos uma alma em evolução e que nossa alma não está sujeita ao nascimento, morte, velhice e doença, que isso faz parte do nosso corpo. Por isso, quem obtém o corpo espiritual torna-se um dos associados da Suprema Personalidade de Deus, porque Deus é a grande alma e nós somos a pequena alma, ocupando-se em servir com amor e devoção. E assim, com esse processo de serviço devocional, a gente pode se libertar desse cativeiro terreno e voltar ao Supremo, pois na casa de Deus há muitas moradas e é muita pobreza de entendimento achar que só existe a Terra nesse infinito de cosmos, de estrelas, de planetas. Todos os planetas são habitados, só que por formas energéticas diferentes da nossa. Por isso que se vai à Lua e não se vê nada lá. Assim, afirma-se que a pessoa deve compreender que é Brahman,
uma alma espiritual. Então, Brahman significa alma espiritual. Então, eu sou Brahman, eu sou uma alma. Você que me assiste é uma alma espiritual, é um Brahman. Então, a essa concepção de Brahman, nós devemos servir ao nosso Brahman superior, o nosso Paramatma, aquela grande alma que está na pequena alma, para que a gente possa evoluir, expandir a nossa consciência. E assim, exercer atividades transcendentais, né? 4 espécies de devotos impuros que se ocupam no transcendental serviço ao Senhor alcançam suas respectivas metas pela graça de Deus. Então, tudo que a gente atinge é pela misericórdia de Deus. E aí, a gente, pouco a pouco, vai se tornando consciente de Deus e Krishna e vamos gozando da associação espiritual com os devotos puros, com os devotos que estão em eterno serviço devocional e aqueles que conhecem o Supremo muito mais do que a gente nessa relação eterna entre alma e o nosso Pai, que é Deus, né? Então, somos Brahmanas, somos almas pequeninas e o grande Pai, o Supremo, é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, a gente aqui podemos entender que nós temos toda a possibilidade de evolução e que a gente pode se tornar Brahman a qualquer hora quando a gente passa a ter essa consciência e servir a Deus com amor e devoção. Verso 30. Aqueles que estão em plena consciência de mim, que sabem que eu, o Senhor Supremo, sou o princípio que rege a manifestação material. Os semideuses e todos os métodos de sacrifício podem mesmo, ao chegar a hora da morte, compreender e conhecer a mim, a Suprema Personalidade de Deus. Então, aqui novamente, a Suprema Personalidade de Deus diz, aqueles que têm consciência de mim, eles podem até mesmo, na hora da morte, obter a libertação. Por quê? Porque a gente, se lembrando do Supremo, a gente pensando no Supremo, a gente cantando o Mahamantra, a gente tendo essa condição de se libertar e não mais vir morar aqui na Terra, a gente pode oferecer alguns sacrifícios a Deus e compreender que Deus é a Suprema Personalidade e que Ele, só Ele e apenas Ele pode nos libertar desse cativeiro material, mais ninguém. Significado. As pessoas que agem em consciência de Deus, de Krishna, nunca se desviam do caminho no qual se tem compreensão acerca da personalidade de Deus. Na associação transcendental cultivada pela consciência de Krishna, compreende-se que, como o Senhor Supremo é o princípio que governa a manifestação material e mesmo os semideuses, aos poucos, por meio dessa associação, passam a aceitar a Suprema Personalidade de Deus. E ao chegar à morte, esse devoto consciente de Krishna jamais pode esquecer de Krishna. Então, se você passa a vida toda trabalhando para Deus, com consciência de Deus, é claro que na hora da morte você vai pensar em Deus. Porque essa é a metodologia indicada para que você se liberte. Para que você tenha consciência do absoluto e que você possa obter essa libertação e essa liberação. Mas só Krishna, Deus, é que pode conceder-nos, né? Então, assim, a consciência de Krishna, ela começa com a associação com as pessoas que são conscientes de Krishna. Então, a gente se associa com as pessoas que já têm essa consciência de Krishna, para que a gente, através dessa associação, dessa amizade, dessa relação, a gente possa aprender mais com elas e, pouco a pouco, a gente possa também influenciar outras pessoas, trazendo essas pessoas para a própria consciência de Krishna, para a própria consciência de Deus. Trazer as pessoas para serem conscientes de Deus e estarem nesse caminho. Essa é a verdadeira missão da alma, né? E por sua graça, assim nós vamos compreendendo que a Suprema Personalidade de Deus é o verdadeiro Pai, é a verdadeira pessoa e nós somos as almas servientes a Deus, né? As entidades vivas, elas, quando essas prestam serviço e como estas se esquecem às vezes de Deus, né? Se enredam em atividades materiais. Então, ou você serve a Deus ou você serve a matéria. Na Bíblia, Jesus já diz, né? Não se pode servir a dois senhores. Ou se ama um e odeia o outro, ou se odeia um e ama o outro. Então, esse verso aqui, ele pode esclarecer essa filosofia de Jesus na Bíblia, para que você entenda que você, quando se enreda na matéria, você se esquece de Deus. Eu sou o próprio exemplo vivo desse verso. Porque a gente tem noção de Deus, mas a gente não sabe se relacionar com Deus. A gente não sabe quem é Deus.
Como é que eu posso me relacionar com Deus? Como é que eu posso conversar com Deus? Como é que eu posso fazer Deus ser meu amigo mais íntimo? Como é que eu posso estar no meu dia a dia contando com a presença da Suprema Personalidade de Deus em mim? Porque eu sou uma alma servente a Deus. Se Deus é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Então, Jesus também diz na Bíblia, vós sois a imagem e semelhança do Criador. Então, Jesus já disse que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, se eu sou uma pessoa, Deus também é uma pessoa. Só que Deus é a pessoa suprema. E nós somos as pequeninas centelhas de Deus. As filhinhas de Deus, os filhinhos de Deus. Certo? Então, assim, vamos desenvolvendo e gradualmente vamos expandindo essa consciência de Deus e compreendendo que, devido ao fato de ter se esquecido de Deus, ele ou ela, ou eu, ou vocês, nos condicionamos nas leis da natureza material. E assim, também podemos compreender que a forma de vida humana é uma oportunidade para reaver a consciência de Cristo. Eu vou ler mais 2 vezes. E também compreender que a forma de vida humana é uma oportunidade para reaver, para se lembrar, para recobrar a memória de Deus. E que deve ser utilizada por completo. Então, nós somos humanos, somos almas em corpos físicos, vivendo os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. E estamos aqui nessa vida para recobrar a memória e que temos que recobrar essa memória para que possamos entender melhor o Supremo e servi-lo melhor. E se a gente desperdiça essa oportunidade, o que é que vai acontecer? Renascimento. Novamente a gente vem, passa por tudo de novo que tem que passar, tudo aquilo que não se resolve se repete, e novamente a gente vai nesse processo até atingir a evolução e a expansão de consciência. E aí, na casa de Deus há muitas moradas e existem planetas superiores à Terra, onde a gente tem essa oportunidade de renascer nesses planetas. Mas, aqui no Bhagavad Gita, Krishna diz que quando a gente serve a Ele, quando a gente tem consciência de Deus, a gente pode ir morar com Deus no planeta de Deus. Então, vocês podem dizer, isso é maluquice, mas não é, minha gente. Não é. Porque eu não estaria aqui lendo, explicando, investindo meu tempo, fazendo serviço devocional para Deus Supremo, se eu estivesse falando besteirol, ou se eu estivesse aqui querendo enganar vocês. Isso seria muito ruim da minha parte, como ser humano, como uma alma servente a Deus, né? Então, a gente pode utilizar por completo essa misericórdia de Deus, que é a misericórdia imotivada do Senhor Supremo, que nos concede vida humana, para que a gente se lembre dele e volte ao Supremo. De volta ao Supremo, esta é a meta da alma. Esta é a meta nossa. Não é estar aqui na Terra e querer ser milionário, trilionário, quatrilionário, e querer ter um corpo esbelto, ideal, maravilhoso. Claro que a gente tem que cuidar bem das nossas finanças e do nosso corpo, porque afinal o corpo acopla a alma. Mas a nossa principal missão aqui é recobrar a consciência de Deus e servi-lo com amor e devoção. Então, recobrando um pouco aqui, né, o que estudamos nesse capítulo, que estamos terminando o capítulo 7. Na próximo compartilhamento nós vamos começar o capítulo 8 do Bhagavad Gita, alcançando o Supremo. Aqui é compreendendo o conhecimento acerca do absoluto. Aqui a gente está conhecendo acerca do absoluto. No próximo capítulo a gente vai alcançar o Supremo. Então, passo a passo, nós vamos chegando lá com amor e devoção. Então, aqui nesse capítulo 7, fazendo uma pequena revisão, aqui nesse capítulo foram abordados vários assuntos. Então, a pessoa em aflição, a inquisitiva, a que passa necessidades materiais, o conhecimento acerca de Deus Brahman, o conhecimento acerca do Paramatma, que está no nosso coração como a grande alma na pequena alma, o livramento do nascimento, da morte e das doenças e a adoração ao Senhor Supremo. Aquele que está elevado em consciência de Krishna verdadeiro não se preocupa com os diferentes processos. A gente não se preocupa com nada, a gente só quer servir. Deus é que sabe de tudo, passado, presente e futuro. Entregue sua vida a Deus e faça a sua vida uma oferenda a Deus. E seja feliz cantando o Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu sou feliz. Vocês têm toda a oportunidade de serem felizes também.
né? Então, a gente precisa se ocupar diariamente em atividades que sirvam a Deus, que estejamos em consciência de Deus, oferecendo cada trabalho, o que fazemos, o que comemos, o que ofertamos primeiro a Deus em gratidão. Agradecer a Deus por estar viva, por deitar com Deus, levantar com Deus. Agradecer pelo sol, pela terra, pelo fogo, pelo ar, pelo éter, pelo calor, pelo frio, por tudo, porque tudo isso passa, isso tudo são coisas do planeta Terra, são coisas pertencentes ao corpo. Então vamos glorificar o Senhor Supremo com serviço devocional puro, serviço ofertado a Deus, né? E tomar uma atitude onde os nossos objetivos eles estão voltados simplesmente para agradar o Supremo e mais ninguém. Esta firme fé chama-se Dirda Vrata. Ou seja, quando a gente começa a praticar Bhakti Yoga, a yoga da devoção, Bhakti significa devoção, yoga, toda vez que você fala yoga é união. E a melhor yoga se faz é a yoga que se liga ao Supremo, entendeu? Então, esse transcendental serviço amoroso nós prestamos e oferecemos a Deus. Eis o veredicto de todas as escrituras sagradas. Esse é o verdadeiro objetivo nosso como alma. Então, Bhagavad Gita é a essência desta convicção, é a essência do conhecimento, é a essência de nós sabermos quem somos, porque estamos aqui e porque estamos servindo ao Supremo e porque precisamos nos elevar e sermos Brahman e sermos essa alma eterna. Qual é a constituição do ser humano? A constituição do ser humano é alma, é ser uma alma, uma centelha divina que serve a Deus com amor e devoção e oferece a vida aqui na Terra, no planeta Terra, como uma oferenda a Deus, todos os dias, todas as horas, todos os segundos e minutos. Com gratidão, eu encerro mais um dia de compartilhamento do Bhagavad Gita. E espero que todos vocês sejam felizes com o Bhagavad Gita, com Deus, com o Supremo, em vossas vidas. Gratidão.